Bom dia a todos. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 7, verso 30. O tema da nossa mensagem hoje é a autoridade de Jesus, algo para se maravilhar. Atos, capítulo 7, verso 30, é nosso texto de introdução. Geralmente a autoridade provoca que tipo de sentimento? Respeito, admiração, temor, obediência. Alguém já ficou maravilhado diante da autoridade? Não é muito comum, né? A autoridade de Jesus, algo para se maravilhar. Atos capítulo 7, verso 30, todos acharam? Diz assim: decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou o quê? Diante da visão, Moisés ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Moisés, de que forma? Tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Só até aí. Interessante, numa mesma situação, a gente vê a pessoa aí de 0 a 100, no ponto do admiração e atração, e depois ir do 100 a 0, a ponto de medo, espanto e temor. Moisés, quando ele viu a sarça ardendo, chamou a atenção dele que aquela moita estava pegando fogo e ela não consumia. Quando ele viu aquilo, você sabe o que ele sentiu? Ele sentiu maravilhado, espantado, assombrado. Aquilo chamou a atenção dele, a ponto dele sair do lugar onde ele estava e se aproximar da sarça. Olha que interessante. Quando ele se aproxima da sarça, o que acontece? Ele ouve uma voz, que primeiro chama pelo nome, Moisés, Moisés, que depois diz: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e que depois diz: Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde estás é santo. Quando Deus se apresenta, aquele senso de maravilhamento que ele havia sentido inicialmente, ele simplesmente se esvai, a ponto de ele não conseguir olhar para a sarça mais. Olha que interessante, lá no começo, na hora que ele viu o prodígio, na hora que ele viu o sobrenatural, ele olhou e foi. Na hora que ele chegou e sentiu da presença de Deus, da voz de Deus, ele se reprimiu. Não tinha que ser o contrário, gente. Você está andando no mato, você é pastor de ovelhas, você vê um piquezeiro pegando fogo e ele não se consome. O que você faz? Assombração, é assombração. Vaza. E a hora que chega perto da presença de Deus, e Deus, a primeira coisa que faz com Moisés é dizer: Moisés, Moisés. Chama ele pelo nome. Depois se apresenta. E depois Deus vai exteriorizar a sua autoridade, falando das sandálias, e a sua santidade. Não era para ser o contrário? A sarça ardente botar medo e a voz de Deus apaziguar o medo. Quando Moisés sentiu da presença e da autoridade da parte de Deus, ele temeu a ponto de não querer mais olhar a maravilha que ele havia constatado. Interessante observarmos como o prodígio o atraiu e como a autoridade o reprimiu.
Será que isso é assim na igreja também? Os milagres, os prodígios, o sobrenatural atrai as pessoas? E a autoridade? Reprime. Mas nós vamos chegar lá. Vamos abrir Mateus capítulo 7, verso 24. Mateus capítulo 7, verso 24. Diz assim. Aí, gente, nós estamos no final do Sermão do Monte, que é um sermão riquíssimo. Lá tem tudo. Desde o Pai Nosso, Sal da Terra, Luz do Mundo, tudo, tudo. Se você não leu o Sermão do Monte completo, leia. E aí nós estamos no finalzinho, depois que Jesus está terminando o sermão, em Mateus 7, 24, ele está falando do último princípio, ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. E aí nós vamos para o fim do Sermão do Monte. Não está aí, gente? O título aí, o fim do Sermão do Monte, diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões de que forma? Maravilhadas. Estavam as multidões? Maravilhadas. Dos milagres que ele havia feito? Não. Estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, daquilo que ele havia falado. Por quê? Aí vai explicar por que as multidões estavam maravilhadas. Porque Jesus a ensinava como quem tem? Quer dizer que depois que Jesus pregou o Sermão do Monte, sem ter realizado nenhum prodígio, sem ter feito nenhum milagre, sem ter operado nada sobrenatural, no final as pessoas estavam maravilhadas com o que elas tinham ouvido. Mas não é só pelo que elas ouviram, mas por quem as transmitiu. Porque ele as falava como quem tem. Eles ficaram maravilhados com a autoridade com que Jesus pregava. A expressão maravilhados no texto vem do grego ekplesso, que quer dizer espantado, assombrado, conturbado com terror, de um alarme assustador e repentino, quando algo te pega de surpresa. A multidão foi pega de surpresa com um ensinamento profundo e repentino. Eles não esperavam que Jesus fosse alcançar o nível do coração deles que Jesus alcançou naquele dia. Eu li a última parte do Sermão do Monte, gente, porque ele não tem nada que Jesus falou que eles não já sabiam. Quem edifica a sua casa sobre a areia, acontece o que com a casa? Quem edifica a sua casa sobre a rocha, acontece o que com a casa? Eles não estavam ouvindo nada de diferente, era tudo que eles já sabiam. Mas eles ouviram de quem estava com autoridade. Para eles, seria mais como um ensinamento comum. Para eles, aquela tarde, seria mais como um ensinamento comum dado por um escriba, que eles já ouviram tantas vezes. Isso explica o porquê da comparação no final do texto. Eles foram surpreendidos pela forma como Jesus ensinou. Não é a palavra, não é o ensinamento. Eles foram surpreendidos pela forma como Jesus falou. E a forma está bem explícita no texto, porque ele as ensinava com autoridade. Essa condição, a autoridade, foi a responsável pelo senso de maravilhamento daquele povo. A palavra autoridade vem do grego, que está no texto, exousia, que significa o poder de reger ou governar. O poder de alguém de quem a vontade e as ordens devem ser obedecidas pelos outros. Universalmente, significa autoridade sobre a humanidade. O principal e o mais poderoso entre os seres criados, superior ao homem e às potestades espirituais.
Ele não falou, Jesus não falou como quem tinha conhecimento sobre as palavras, porque os escribas também tinham. Ele falou como quem tinha conhecimento sobre as pessoas. Ele não falou como quem fosse dono das palavras, porque os escribas também eram. Ele falou como quem era dono das pessoas. Ele não falou como quem tinha poder sobre as palavras, como os escribas tinham. Ele falou, obrigado, Jailson, como quem tinha poder sobre as pessoas. Por isso, quando as pessoas ouviram a Jesus, elas sentiram imediatamente que ele falava o que elas precisavam e que ele falava diretamente para elas. Sente autoridade. Eu vou ler de novo, porque eu achei tão bonito isso aqui que eu escrevi. Vocês importam? Ele não falou como quem tinha conhecimento sobre as palavras. Ele falou como quem tinha conhecimento sobre as pessoas. Ele não falou como quem fosse dono das palavras. Ele falou como quem era dono das pessoas. Ele não falou como quem tinha poder sobre as palavras. Ele falou como quem tinha poder sobre as pessoas, sobre nós. Quantas vezes Deus não nos traz palavras que nos deixam maravilhados? E isso não é só pelo que é falado, mas pelo que foi falado diretamente para mim. O poder da pessoalização, da personalização. Teve um dia que eu terminei uma palavra, terminou o culto, a irmã veio conversar comigo e falou assim: pastor, o senhor colocou detetive para me vigiar. Porque o que o senhor pregou hoje é exatamente o que eu estou vivendo. Sabe o que eu disse? Eu não coloquei detetive não, mas os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. É Ele. Ele tem esse poder de pessoalização da palavra. Jesus não falou aquele dia como os escribas, que os escribas falavam qualquer coisa para um monte de gente. Jesus falou uma coisa específica para uma pessoa específica. Só que a especificidade de Deus é tão ampla que naquele dia a pessoa específica envolvia uma multidão de gente. A especificidade da palavra. Você já ouviu alguém pregando que falou alguma coisa que falou assim: esse aí foi para mim? Quem já? Deixa eu ver. A pessoalização da palavra. Não é porque o pastor está pregando algo porque ele conhece a sua vida, ou não é porque foi escrito algo direcionado especificamente para você, é porque a Bíblia é o único livro onde o autor está presente na hora da leitura. Na hora que a gente vai ministrar uma palavra, o Espírito Santo está presente, está confirmando no seu coração: essa palavra é para você. O problema é que muitas vezes ficamos frustrados com aquilo que Deus traz ou indiferentes com aquilo que Deus traz. Dentro do nosso contexto, a palavra não nos maravilha como deveria. Isso ocorre porque não ouvimos e recebemos aquilo que gostaríamos de ouvir ou receber. Nesse contexto, eu considero importante entendermos a autoridade. Deus não fala aquilo que você gosta ou deseja. Deus fala aquilo que Ele se propõe a falar. E quando entendemos o maravilhar-se com a autoridade com que Ele fala, nos submetemos ao senhorio dEle para considerar importante a mensagem que Ele quer trazer. Não é de acordo com o que você quer, é de acordo com o que Ele quer, porque a autoridade pertence a Ele. Ah, mas eu não estou gostando da mensagem hoje, porque eu já vi isso aí 50 vezes. Ah, mas eu não estou gostando do pregador hoje, porque ele fala mal do Flamengo. Você já pensou isso? Ah, mas eu gosto quando o pastor X ou Y fala. Hoje não vai ter nada para mim, querido. Não é o que você quer. A igreja tem uma autoridade, ela está sob o senhorio de Cristo. Aqui quem fala é Ele, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer e com quem Ele quer usar. A autoridade. Você sabe qual que é o nosso problema?
é que vem cheio de gente na igreja, cheio de necessidade e de estrutura de entendimento da palavra. Não, vai ser do jeito que eu acho que é certo. A autoridade é Jesus. É Ele que faz do jeito que Ele acha que deve fazer. Vamos ver um exemplo na palavra? Vocês acham que isso é incomum? Com Jesus já fizeram isso. Vamos abrir lá em João 6,60? Abram, por favor. João 6,60. Receber uma mensagem sem o entendimento da autoridade de Jesus para as nossas vidas transforma o púlpito numa central de palestras, onde só a palavra é suficiente. Isso é um roteiro para frustração e decepção. Precisamos vincular o recebimento da palavra de Deus à sua autoridade sobre as nossas vidas. Isso vai garantir a abertura que a palavra precisa para fazer o necessário ao nosso coração. João 6,60. Vamos entender o contexto? Jesus havia feito a multiplicação de pães e peixes. Naquele dia o povo comeu. Gente, um peixe que Jesus multiplicou e um pão que Jesus multiplicou, não era um peixe e um pão, era o peixe e o pão. Depois que Jesus fez aquela maravilha, todo mundo comeu e sobrou aquele monte, aquela fartura, num tempo onde acesso à alimentação era difícil, todo mundo de dificuldade. Aí Jesus despediu o povo para casa. No outro dia cedo, aquele povo que havia experimentado do pão e do peixe, você sabe o que eles fizeram cedo na hora que eles acordaram? Rapaz, tem um camarada aí que ele multiplica pão e peixe, e é o melhor pão, é o melhor peixe. Rapaz, nós não vai trabalhar mais nunca, agora nós comemos porque o negócio multiplica e sobra. Você sabe o que eles fizeram cedo na hora que acordaram? Foram para Jesus, seguiram a Jesus, a multidão afluiu de novo. E a multidão chegou em Jesus, você sabe o que foi a primeira coisa que elas falaram para Jesus? Dá-nos sempre desse pão. Só que Jesus não deu o pão naquele dia. No dia seguinte, Jesus não fez a multiplicação de pães e peixes de novo. Jesus foi ministrar a palavra. E aí Jesus deu aquela palavra: eu sou o pão da vida, aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem a vida eterna. Você sabe o que teve de pão e peixe? Nem o cheiro. Não teve nada. E Jesus só ministrando a palavra. João 6,60 tem um final disso. Olha o que aconteceu. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Jesus defendendo a palavra que ele tinha ministrado. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. No verso 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Olha que interessante. O prodígio atraiu. Quando chegou a hora deles estarem diante de Jesus, eles já chegaram lá com um roteirinho pronto. Não, nós sabemos do que nós precisamos. Você sabe o que nós precisamos? Nós precisamos do pão e do peixe. Só que quem que é a autoridade? Ele não prega igual escriba, ele prega como quem tem autoridade. Quem é a autoridade? Ele faz aquilo que o povo quer, de vez em quando, mas é muito raro. Ele faz aquilo que ele considera o melhor. E aí, em vez de pão e peixe, ele deu palavra de vida eterna, ele pregou, ele ministrou. Você sabe o que aconteceu no final? Todos os abandonaram. Todos o abandonaram, exceto os 12. Gente, foi todo mundo embora para casa frustrado, decepcionado. Ele, sem pão, sem peixe.
Ele não nos deu aquilo que nós queríamos, Ele não nos deu aquilo que nós precisávamos, como se Deus fosse o Silvio Santos que abre a porta da esperança e dá aquilo que o povo precisa. Queridos, Deus é a autoridade, Ele sabe do que você precisa, e Ele vai te dar exatamente aquilo que você precisa. Você sabe o que a gente precisa aprender? A se submeter à autoridade do Senhor. Ele fala aquilo que Ele quer falar. E você sabe o que nós precisamos aprender? Ouvir e considerar aquilo que Ele está falando. Ah, mas essa mensagem... Aí você está com muitas dívidas, comprou das Casas Bahia, doou dinheiro para o PT, ficou endividado. Aí você chega na igreja, eu preciso de uma palavra de libertação financeira. É hoje que eu vou me libertar das dívidas. Aí chega, vem o pastor pregar sobre casamento. Aí você sai da igreja frustrado, falando mal do pastor, porque o pastor não falou aquilo que você esperava ouvir. Querido, a igreja tem autoridade, quem manda é Jesus. Se tem um homem de Deus ali na frente, abrindo a Bíblia e falando, considere o que ele está falando. Porque é de Deus para você. Se a gente colocar um monte de placa ali fora, Semana da Libertação, 21 dias e o Fluminense não vai ser rebaixado, isso, a necessidade vai atrair um monte de pessoas. Mas se chegar aqui, se eu estiver aqui, sentado aqui, que eu vim na Semana da Libertação, Semana da Libertação das Dívidas, e o pastor recebe aqui uma instrução para falar sobre obediência à autoridade. Você sabe como é que essa pessoa que veio aqui na Semana da Libertação das Dívidas, sabe como é que ela vai sair? Porque ela não recebeu aquilo que ela esperava. Queridos, nós precisamos considerar aquilo que Deus considera. Se Deus está falando é porque é importante para Ele. Se é importante para Ele, é importante para você. Não venha com estruturas prontas. Não venha com expectativa. Não, hoje é o pastor Daniel que vai pregar. Aí você vem com expectativa. Não, o pastor Daniel já tem muito tempo que ele não prega, mas hoje é ele. Tem certeza, eu vou. Aí a hora que chega aqui, você vê o Wesley aqui na frente falando. Aí seu coração já se fecha completamente. Estou precisando do pastor Daniel falar. Por que o pastor Daniel não está aqui na frente? E aí o coração já se fecha completamente para a palavra, e Deus tem algo importantíssimo para ministrar no seu coração, porque Ele é autoridade, e você está completamente fechado para aquilo que Deus quer ministrar no seu coração. Nós precisamos aprender a considerar a autoridade de Jesus nas palavras. Sabe por que aquele povo ficou maravilhado naquele dia? Porque Jesus falava como quem tem autoridade, e Ele tem autoridade para falar. Posso ouvir um amém? Amém. Um glória a Deus aí. Com esse quadro de João 6, da multiplicação dos pães, o povo ficou frustrado e decepcionado e viraram as costas para Jesus. Isso é muito comum. Essa pregação não me atinge mais. Gente, você tem 20 anos de igreja, eu acho que não tem um texto aqui que você não conheça. Isso aí eu já ouvi 50 vezes, você pode ouvir 50, 100 vezes. Todas as vezes que alguém vai falar sobre aquele texto, Deus tem uma mensagem para você. Mas eu já ouvi essa história 1 milhão de vezes. Vai ouvir 2 milhões e vão ser 2 milhões de ministrações diferentes. A pessoalidade da ministração, a personificação da ministração. O pastor Irã fala que a gente deveria repetir palavra na igreja de 6 em 6 meses. E eu acho que devia mesmo. Porque todas as vezes que a gente... Você já assistiu o filme repetido? Eu e a Fernanda estava assistindo um filme essa semana. Foi. A Fernanda falou assim, estava passando uma cena,
Uai, mas essa cena não estava no primeiro filme, não. Eu disse, estava sim. Toda vez que você assiste um filme repetido, tem uma coisa nova que você recebe. Mas com a palavra de Deus não é assim, não. Toda vez que você ouve, lê uma palavra que você já leu, o Espírito Santo ministra uma coisa nova no seu coração. Não é um acento, uma expressão, uma palavra diferente. É o Espírito Santo ministrando e falando aquilo que Ele quer transmitir. Hoje, na facilidade do mexer com os dedos, a gente descarta muito facilmente aquilo que não nos atrai, aquilo que nos desconforta. A gente está sendo doutrinado a descartar as coisas. Como é que fecha a tela no Facebook? A gente está acostumando a descartar as coisas com facilidade. Aquilo que me desagrada, eu só jogo para o lado, eu só jogo para baixo, eu só jogo para cima. E aquilo que me agrada, eu vou dar atenção. Com a igreja não é assim. A igreja tem o Senhor. Não é a sua vontade que é imposta, é o senhorio de Cristo. Hoje, na facilidade do mexer com os dedos, aceitamos muito fácil aquilo que nos agrada e rejeitamos também muito fácil aquilo que nos desagrada e nos traz desconforto. Nesse contexto, assim como aconteceu com os discípulos de Jesus naquele dia e com Moisés na sarça ardente, o prodígio me atrai e a voz de comando de Deus me reprime ou me desaponta. O milagre me atrai e a voz de comando de Deus, ela me reprime ou ela me desaponta. Estou pronto para me aproximar quando Deus faz, mas não me importo quando Deus fala. Isso não é bonito, não, é forte, por isso eu vou ler de novo. Nesse contexto, assim como aconteceu com os discípulos de Jesus naquele dia e com Moisés na sarça ardente, o prodígio me atrai e a voz de comando de Deus me reprime ou me desaponta. Estou pronto para me aproximar quando Deus faz, mas não me importo quando Deus fala. Exceto se o que Ele fala faz cócegas aos meus ouvidos. Se eu gosto daquilo que Ele fala. Vamos abrir em Lucas capítulo 5, verso 1. Eu dei um exemplo ruim, vamos no exemplo bom? Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, estava ele, Jesus. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de quem? Simão o quê, gente? Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se no barco, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Jesus entrou no barco de Pedro, pediu para se afastar da praia, para que a multidão pudesse vê-lo e ouvi-lo. Jesus estava sentado no barco pregando, Pedro também estava no barco, o quê? Escutando aquilo que Jesus dizia, ouvindo. A Bíblia diz que quando Jesus acabou de falar, Jesus olhou para Pedro e falou com Pedro. Diretamente. A gente não sabe o quanto a palavra que Jesus ministrou aquele dia alcançou o coração de Pedro. A gente não tem o tema. Mas você sabe o que a gente tem? Que em um momento da mensagem, Jesus vira para Pedro e manda para Pedro uma única frase. Qual que é, gente? Faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. É a mensagem personificada diretamente para Pedro. Uma frase. Eu já falei isso aqui. Tem dia que talvez
a mensagem não seja o tema que você acha que não precisa. Tem dia que você acha que o tema da mensagem não tem nada que você precisa. Você sabe o que eu recomendo? Diga para Deus assim: Senhor, me dá uma frase dessa mensagem. Eu só preciso de uma. Que seja para mim. Senhor, me dá uma parte dessa mensagem, para que ela entre no meu coração. E fica esperando no Senhor o momento que Ele vai usar o pregador para te dar uma frase só, porque Ele vai te dar uma frase só na mensagem inteira. Agora, quem te dá a mensagem, ele tem o quê? Autoridade, não é isso? Quem deu a frase para Pedro aqui não tinha autoridade? É interessante a resposta de Pedro. Pedro já pegou a rede. O Senhor falou, pegou a rede para dentro da água. Foi isso? Pedro falou algo interessante. Você sabe o que Pedro fez? Ele deixou exteriorizar aquilo que o coração dele estava sentindo. Porque anos e anos de experiência de pescador, depois de ter passado a noite inteira pescando, não pegado nada, sabendo que aquele ponto ali não era bom, o Sebastião, que é pescador mais ou menos, sabe que tem uns pontos de pesca. Não adianta você chegar num rio, aquele rio largo, fundo, e pescar em qualquer lugar. Tem um ponto certo, não é isso, Sebastião? Não é isso? Coisa que sabe pescar. Tem uns pontos. Aí Pedro, com muita experiência, eu sei. Aí Pedro diz para o Senhor: Senhor, como é que ele usa a expressão? Olha o que ele exterioriza. Ele já não joga a rede, não. Ele diz assim. Onde é que está, gente? Quando acabou de falar, disse a Simão: faz falar, não sai a vossa rede para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre. Esse mestre é muito, muito interessante. Quando ele usa para Jesus a palavra mestre, o que Pedro está fazendo com relação a Jesus? Olha que interessante. Ele já havia reconhecido a autoridade. Ele é a autoridade. Mestre. Aí ele vai exteriorizar o que o coração dele está cheio. Olha aqui. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ele vai mostrar aqui, na verdade, o que ele está falando, gente? Que não adianta pescar naquele lugar, porque ele pescou a noite inteira e não adiantou nada. E ele vai jogar ali, não vai adiantar nada. Mas aí vem a autoridade, o senso de autoridade. Não é o que eu quero fazer, mas sob a tua. Olha a autoridade. Eu acho que não vai dar certo. Eu estou cansado, pesquei a noite inteira, isso aqui é balela. Eu acho que não vai funcionar, vai só me causar desconforto, vai me passar vergonha, porque eu sou pescador experiente, vou jogar a rede aqui beirando, só vai me passar vergonha, vai me criar desconforto, vai me criar constrangimento, mas sob a tua palavra eu vou lançar. Uma frase que Jesus direcionou a Pedro. Pedro a recebeu num senso de autoridade e disse a Jesus: eu vou fazer, porque o Senhor está mandando. E ele joga as redes, o que acontece? Uma frase, gente, uma frase da mensagem daquele dia. É uma pena não, a gente não tem a dimensão de quanto tempo durou a pregação de Jesus na polpa do barco, pregando para as multidões. Eu não sei o que foi a pregação naquele dia, mas uma frase para Pedro, direcionada, personificada, pessoalizada para Pedro, foi o suficiente para que a vida dele inteira fosse mudada a partir daquele ponto, a partir daquele momento. Que depois que vieram os peixes, eles ficaram maravilhados, e Jesus disse a Pedro: vos farei pescadores de homens, e assim vai, e Pedro vai seguir a Jesus depois daquele momento, por conta de uma frase. Você consegue chamar o Senhor de mestre hoje? Dizer mestre. Vai me causar desconforto, vai me causar constrangimento. Você sabe qual que é o nosso problema? É que a gente não quer desconforto, a gente não quer constrangimento, a gente não quer passar vergonha, a gente não quer passar calor, a gente não quer dar o braço a torcer, a gente não quer abrir mão do orgulho, a gente não quer fazer coisas que vão nos envergonhar. A gente não quer fazer algo que vá nos custar, a gente não quer fazer algo que vai nos comprometer. E a gente rejeita aquilo que Deus está falando. Você sabe o que eu quero te incentivar hoje? Desculpe a expressão,
mas abaixar a sua cabeça, dizer: Mestre, se o Senhor está falando, eu irei fazer, e sob a tua palavra eu vou fazer aquilo que o Senhor está mandando que eu faça. Quem pode dizer amém? Amém. Sob a tua palavra, senso de autoridade. Às vezes vem um pastor aqui na frente e fala assim: olha, você precisa pedir perdão para o seu familiar, porque você foi muito grosseiro com ele, porque você fez o que não deveria, e você se contorce aí no banco, dizendo que não pode passar essa vergonha, não pode dar o braço a torcer, e o Espírito Santo está falando: essa palavra é para você, essa palavra é para você, essa palavra é para você, e você está resistindo, está falando que não é, está falando que não é, está falando que não é. Querido, renda-se à autoridade de Jesus. Nós não estamos aqui reunidos para fazer o que a gente acha confortável ou correto. Nós estamos aqui reunidos para ouvir de Deus o que Ele quer que nós façamos. Dá para estar maravilhado com a autoridade de Jesus? Esse amém foi muito fraco. A sarça ardente até apagou. É possível se maravilhar com a autoridade de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sob a tua palavra, sob a tua palavra, sob o seu senhorio, sob a tua autoridade. Nós não estamos aqui para fazer o que nós consideramos certo, ou para fazer aquilo que nós consideramos confortável. Nós estamos aqui para fazer aquilo que o nosso Senhor nos direcionar a fazer. Não resista, amado. Precisamos recuperar o senso de maravilhamento. Eu não sei se essa palavra existe. Pedro Henrique, pesquisa aí para mim, por favor, que eu disse ela aqui várias vezes. Precisamos recuperar o senso de maravilhamento com o tocar de Deus em nós, através da sua palavra. Tem momentos que Deus personaliza a palavra a você. Tem, né? Então maravilhamento está certo. Tem momentos que Deus personaliza a você, no púlpito, na célula, na leitura da palavra, na sua casa, na sua oração. Quando isso ocorrer, o processo não é de se deixar reprimir e temer o nome de Deus, e muito menos sentir um arrepio e logo esquecer do que foi falado. Precisamos aprender a reconhecer a autoridade de Deus sobre as nossas vidas e atender aquilo que Ele está nos pedindo. Eu preciso aprender isso, você precisa também? Amém. Eu preciso aprender isso. Para nós encerrarmos, vamos abrir em Lucas capítulo 6, verso 46. Por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem em mim, vem a mim, e ouve as minhas palavras, e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica, eu posso trocar aqui o que ouve e não obedece? É a mesma coisa? Mas o que ouve e não obedece é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém? Amém. A gente precisa aprender a ir na direção contrária dos sentimentos de Moisés naquele dia. De todas as vezes que nós ouvirmos a voz do Senhor, nos chamando pelo nome, se apresentando e mostrando a sua autoridade e santidade, nós precisamos nos maravilhar, é nesse momento, e não nos reprimir. Se Deus está falando com você, é porque Ele te ama, é porque Ele quer cuidar de você, é porque Ele quer que a sua casa tenha um alicerce firme, para que ela não desabe. Ouça a voz do Senhor, obedeça, atenda, porque não adianta nada chamá-lo de Senhor, Senhor, e não obedecer às tuas palavras.